Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz, amém? Amém. Ministério de Libertação, ministério desafiador. Nós lutamos, temos um inimigo, o inimigo das nossas almas. Satanás está vivo, ativo sobre o planeta Terra, ele está andando, perambulando, ele tem consigo muitos demônios que atuam junto com ele. Por isso, muitas vezes, até quando você vem para o culto, e chega aqui no culto, quer prestar atenção na palavra, não consegue se concentrar, não consegue deixar os problemas para o lado de fora. E você chega aqui e fala: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero receber uma revelação do Senhor, eu quero ter intimidade contigo, eu quero romper, eu desejo romper em tantas áreas da minha vida, porque se Jesus Cristo disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, então onde está a vida abundante em todas as áreas da minha vida? Porque existem áreas da minha vida que há deserto, áreas inférteis, áreas que não avançam, áreas que não frutificam, áreas que eu não consigo prevalecer, porque eu ainda não conquistei a vida abundante que Jesus Cristo veio me trazer. Se Ele disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. É vida abundante, não é sobrevida, não é vida superficial, não é vida rasa, não é uma vida de qualquer jeito, mas é uma vida cheia de alegria, cheia de paz, cheia de amor, cheia de esperança, cheia de ousadia e de coragem que vem pelo Espírito Santo. Então, o que acontece? Toda a batalha começa na sua mente. Sua mente é um campo de batalha. E você precisa consagrar sua mente. Você precisa entregar todos os seus pensamentos a Deus. Você precisa estar aqui inteiro, inteira, para adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque o Senhor quer ser adorado em espírito e em verdade. Mas para fazer isso, você precisa se posicionar espiritualmente. Por isso eu quero agora que você fique em pé. E nós vamos orar. E se você puder, você coloca a mão assim sobre a sua mente. E nós vamos declarar essa verdade. E você repete, diga assim: Senhor Jesus, eu consagro a minha mente, os meus pensamentos, a ação do Espírito Santo. Eu concordo nesta noite que só ouvirei a Tua palavra. O Senhor é minha rocha, o meu escudo, a minha força, o meu refúgio, o meu socorro, a minha torre forte, o meu libertador, o meu Deus, o meu Pai. Tu és maravilhoso, o conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Eu sou teu, propriedade exclusiva, pertenço a Ti. Todos os Teus planos, todos os Teus sonhos, todos os Teus propósitos se cumprirão na minha vida, em nome de Jesus. Eu declaro aqui, pode erguer a sua mão assim agora, diga: eu declaro aqui a derrota de Satanás, dos seus demônios, na minha vida, na minha família, na minha linhagem. Satanás, você está derrotado. Recue, em nome de Jesus. Eu tenho poder e autoridade para expulsar, para desautorizar toda a ação das trevas. Eu piso em serpentes, em escorpiões, e todo o poder do inimigo, e nada me causa dano algum, porque em Jesus Cristo eu sou mais do que vencedor. Eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, eu sou um instrumento de justiça, eu sou um filho de Deus, e eu vou vencer com o meu Senhor, com a minha família, com os meus filhos, e com toda a minha linhagem,
para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Se você estiver enfrentando uma luta na sua casa, uma confusão, uma briga, uma disfunção, pare tudo. É espiritual. Satanás vem para roubar sua paz, sua alegria, para trazer confusão, para tirar você do caminho, do propósito, para roubar você. Mas você tem junto com você um Deus que é todo-poderoso. Ele morreu por você naquela cruz. Ele te ama. Ele disse: eu nunca te deixarei. Jamais eu te abandonarei. Mas eis que estarei convosco todos os dias, até o final. Jesus está com a gente até o final, meus irmãos. Ninguém aqui será derrotado. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E é bom que o inferno ouça isso. Porque se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Se Ele nos justifica, quem é que pode nos condenar? Bendito seja o nome do Senhor. Abra, por favor, a sua Bíblia em João, capítulo 21. Glória a Deus. João 21. Onde Jesus restaura Pedro. Hoje nós vamos olhar um pouco, tentar aprender um pouco com Jesus sobre a restauração de um líder, sobre a restauração de um pai, sobre a restauração de um filho, sobre a restauração de um ser humano. Um ser humano que estava triste, que havia desistido, mas que quando Jesus o encontra, Ele o restaura. João 21:15 diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Amém? Amém. Amém. Dentro dessa palavra, meus irmãos, eu tenho isso. Tudo é possível àquele que sonha. Pedro, meus irmãos, tinha sonhos. Você tem sonhos. Nós temos sonhos. Mas parece que tem uma hora na nossa vida, um tempo na nossa história, que alguns dos nossos sonhos que foram dados por Deus, nós deixamos para trás, enterramos, desistimos deles, sepultamos eles. Mas tudo é possível àquele que sonha, quando ele tem Jesus como centro da sua vida. Pode passar para mim, filhinho? Pedro, do pó à pedra, atitudes que destroem sonhos. Meus irmãos, todos nós somos líderes. Você que é pai de família, você é líder na sua casa. A mãe é líder na sua casa com os seus filhos. Os seus filhos são líderes na escola. Então essa palavra para líder não é no sentido de líder só na igreja, é líder em qualquer lugar. O advogado é líder, o médico é líder, o dentista é um líder, o empresário é um líder, um gerente é um líder. Todos nós ocupamos uma função de liderança. Pedro também era um líder. Mas existem atitudes que destroem um líder. Existem atitudes que destroem sonhos de Deus na nossa vida. E nós vamos ver em Pedro algumas atitudes que ele teve, que destruíram sonhos de Deus na vida dele. E a primeira atitude que Pedro teve em relação a ele mesmo foi a autoconfiança.
Está escrito assim em Mateus 26, 35, disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Senhor, estou pronto. Você já disse isso? Estou pronto. Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como à morte. Pedro se achava forte, ele achava que era uma rocha, mas ele era pó. A autoconfiança é um conceito errado que construímos de nós mesmos, meus irmãos. Deixa eu dizer algo para você. Você não é aquilo que você pensa que é. Você não é aquilo que o mundo diz que você é. Você também não é aquilo que as circunstâncias fizeram de você. Você precisa entender que se você não souber quem você é, você vai errar. Se você não souber quem você é, você vai cair. Se você não souber quem você é, você não tem condições de se posicionar diante das adversidades da vida, diante dos problemas, das dificuldades. Você não consegue, porque você não tem a identidade ainda construída dentro de si. Não sabe quem é. Quando você pergunta a um filho de Deus, você pergunta aos irmãos na igreja, me diga quem você é. E algumas pessoas gaguejam, têm dificuldade de responder essa pergunta, quem sou eu? E muitas vezes nós achamos que nós somos resultado das circunstâncias. Por quê, meus irmãos? Porque nós sofremos, por exemplo, abuso, violência, abandono, rejeição. Somos vítimas das feridas, dos traumas, das mágoas, das perdas, das desilusões. Dentro da nossa casa ouvimos assim, você é um burro, retardado, imbecil, idiota, você nunca vai dar nada na vida, você é um fraco, você nunca vai prosperar, quando você casar você vai ver. E aí a pessoa constrói um conceito de si mesma a partir daquela palavra de maldição que recebeu, e passa a acreditar que ela é o que foi dito que ela é. Mas eu quero lhe dizer nessa noite que nenhuma pessoa tem o poder de dizer quem você é. Você é também que prosperou na vida, conquistou uma posição de status, é uma pessoa bem-sucedida, ocupa um alto lugar na sociedade, e aí as outras pessoas dizem acerca de você, você é 10, você é bem-sucedido, você é o cara, você é melhor que o outro. E eu posso lhes dizer com certeza, isso também é mentira. Você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que as palavras de maldição que foram lançadas contra você dizem que você é. Você não é também o resultado dos seus fracassos. Pastor, eu desisti. Sabe por que eu desisti? Eu desisti porque eu tentei várias vezes, repetidas vezes, mas eu não consegui. Então eu me tornei uma pessoa frustrada, e da frustração eu fui à passividade, da passividade eu fui à depressão, e da depressão estou indo à morte. Porque eu não sou como o outro que consegue, aliás, Deus abençoa mais o outro do que a mim. Tudo isso o diabo usa contra você, preste atenção. O diabo usa a sua história, isso nós vamos trabalhar amanhã, as heranças do passado, toda a sua história, o diabo conhece e ele pode usar ela contra você, trazendo à sua memória as suas perdas, as suas frustrações, as suas rejeições, os seus abandonos, as suas feridas, as suas humilhações, as suas derrotas, as suas perdas, as suas desilusões, as suas mágoas. E ele traz isso e diz assim, olha, você é isso. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus Cristo também queria saber o que é que estavam dizendo acerca dele. E ele disse assim para os discípulos dele, quem dizem que eu sou? E os discípulos disseram assim, alguns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é o Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é algum dos profetas.
A multidão está confusa, não sabe quem é Jesus. Mas ele diz assim: e vós? Quem dizes que sou? E Pedro, tinha que ser ele. Ele logo responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse assim: Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. A única pessoa que pode dizer quem somos é a mesma pessoa que disse quem Jesus é. O Pai disse que Jesus Cristo, ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Portanto, a única pessoa que pode dizer quem você é o Senhor. E ele diz acerca da sua identidade: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vocês são instrumento de justiça, dispenseiros da graça de Deus, templo do Senhor, vocês são propriedade exclusiva do Senhor Jesus, a nação santa, o sacerdócio real, o povo escolhido, vocês foram comprados pelo sangue de Jesus, vocês são mais do que vencedores, vocês pertencem ao Senhor, vocês têm Deus por Pai. Você entende isso? Quem é você? Eu sou filho de Deus. Eu sou o sal da terra. Eu sou a luz do mundo. Eu sou um instrumento de justiça. Eu sou um dispenseiro da graça. Eu sou servo de Deus. Eu sou amigo de Cristo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou a morada do Altíssimo. Eu sou propriedade exclusiva de Jesus. Eu sou mais que vencedor. Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. O Senhor Jesus habita em mim, Ele morreu por mim, Ele vive por mim, Ele não desiste de mim. É Ele que diz quem eu sou, não é o diabo, não é o inferno, não são os meus pais, não é o mundo, não são as circunstâncias, não são as perdas, não são os seus fracassos, não são as suas derrotas, não são as suas desilusões, não são as suas aflições, não são essas coisas que diz quem vocês são filhos de Deus. Tome posse da sua identidade, porque quando eu sei quem sou, quando o diabo diz para mim quem você pensa que é, eu digo: cale a boca, porque eu sou filho de Deus. O fogo do Espírito Santo está nos meus olhos, por isso Satanás não pode me olhar, não pode me enfrentar, não pode me encarar, e jamais poderá me vencer, porque já está derrotado. Por isso você não nasceu para perder, sua família não nasceu para perder, sua herança não nasceu para perder. A sua herança vai conquistar essa terra em nome de Jesus. Porque é isso que Deus tem para nós. Meus irmãos, creia. Eu creio. Eu acredito em Jesus. Jesus não mente. Se Jesus disse que eu sou isso e acabou. Porque quando você sair daqui hoje, Satanás vai dizer assim: isso é papo furado do pastor. Você vai dizer assim: não, isso não é palavra do pastor, isso está escrito na Bíblia, e a Bíblia é a verdade, e quanto à Bíblia não tem jeito, não dá para vencer a Bíblia. A Bíblia é a palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é afiada, ela não volta vazia, ela prospera em tudo que é enviada. É a palavra de Deus, ela é fogo, ela é martelo, ela destrói tudo que tem na frente. É com posse desta palavra, meus irmãos, que nós enfrentamos o inimigo, derrotamos o inimigo e mostramos quem manda na nossa casa. Nossa casa tem dono e o dono dela é Jesus. Chega, meus irmãos, é hora de dar um basta. Satanás não vai mais nos intimidar, não vai nos acovardar, não vai nos fazer recuar, não vai nos fazer desistir, porque maior é esse que está em nós do que esse que está no mundo. Muito maior. Por isso, meus irmãos, a primeira coisa que devemos de fazer é ter um conceito correto de si mesmo. Autoconfiança destrói sonho de Deus. Se você acha que é alguma coisa, Satanás pode te derrotar. Se você acha que pode, então aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas quando você se ajoelha diante da cruz, você fica em pé diante do diabo e o diabo é que se ajoelha. Isso é verdade? Isso é verdade?
porque a confiança não está em você. Uma vez no atendimento de libertação, me ligaram e falaram assim: pastor, vem cá, porque a pessoa está muito endemoniada. Daí eu falei assim: não tem pessoa endemoniada, mas ela falou assim: pastor, tem um plus, ela está muito endemoniada. Daí a gente já vai: como que você acha que eu saí da minha casa? Com o peito empinado? Falando: eu vou lá resolver essa parada. Eu me ajoelhei e comecei a chorar. Falei: Senhor, eu estou indo lá com uma pessoa muito endemoniada. Quando eu entrei no gabinete, a pessoa que estava endemoniada, o demônio olhou para mim e começou a rir de mim. E dava gargalhada, e os outros que estavam me ajudando olharam para mim. E sabe o que eu pensei? Os outros que estão me ajudando estão pensando: nossa, que pastor com autoridade. Entrou dentro da sala e o demônio dando risada. O diabo tentou me atingir no orgulho. Porque se eu chegasse ali achando que era alguma coisa, eu já teria perdido aquela guerra. Mas eu entrei ali, e quando ele começou a rir de mim, eu falei assim: Satanás, você pode rir de mim, mas tem uma pessoa que está aqui comigo, e você não pode rir dela. E o nome dessa pessoa é Jesus. E no poder do nome de Jesus, eu queimo você com o fogo de Deus e você vai sair. Meus irmãos, em 2 minutos a mulher estava liberta. Por quê, meus irmãos? Jesus na frente, a gente atrás. Jesus na frente, a gente atrás. Ele é Senhor. Moisés disse: se o Senhor não for, eu não vou. Eu só vou se o Senhor for. Então, a autoconfiança é perigosa. Ela impede de alcançarmos sonhos de Deus. Precisamos nos livrar dela e confiar no Senhor. Segunda coisa, a altivez. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalize, eu jamais. Ainda que venha ser teu preço para todos, nunca serás para mim. Pedro estava dizendo: olha, Jesus, os teus discípulos não são tão confiáveis, mas eu sou. A corda não rói do meu lado. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando Pedro se comparou com os outros líderes, com os seus irmãos, e disse assim: Jesus, olha, pode ser que eles pisem na bola, Senhor, pode ser que eles errem, mas eu não vou errar com o Senhor, porque eu sou melhor do que eles. Sem humildade, nunca construiremos unidade. A humildade é que constrói a unidade. E a unidade, Jesus fala acerca dela: uma casa dividida não prevalecerá, mas uma casa unida pode avançar para todo lugar, porque quando nós estamos unidos, aí é só o começo. É o princípio da unidade. Mas o que destrói o princípio da unidade? O orgulho, a altivez, a soberba. Eu sou melhor que você. Então aí, meus irmãos, nós precisamos olhar para a nossa família e para os nossos líderes. E eu quero falar a você algo que o Espírito Santo colocou no meu coração e foi confirmado nessa noite. Tem líderes aqui que acham que são melhores que seus líderes. E você precisa pedir perdão. Sabe por quê? Se o diabo conseguir nos convencer que nós somos melhores do que os nossos líderes, ele nos destrói. Batalha espiritual de alto nível não é expulsar um demônio. A batalha espiritual de alto nível é eu chegar diante do outro e reconhecer que ele é melhor que eu. É eu chegar diante do outro e deixar o outro me ensinar, ter coração ensinável. Batalha espiritual de alto nível não é eu ficar competindo com os outros para ver quem é melhor, é eu dizer assim: como é que eu posso te servir, como é que eu posso te ajudar?
O que eu posso fazer por você para a gente melhorar, para que o reino de Deus ganhe, para que mais pessoas sejam alcançadas? O que eu posso fazer? Mas se eu não fizer isso, então Satanás está entrando. E ele entra sutilmente, a gente quase nem percebe. E aí começa na sua mente argumentos. E os argumentos são bons. Mas em nome de Jesus, jogue todos esses argumentos na cruz e se reconcilie com seu irmão em nome de Jesus. Pegue toda essa bagagem maligna que você construiu na sua mente e dê a descarga nela hoje. Porque quando Pedro achou que era melhor que os outros, ele deu mais um passo para a sua queda. Antes da negação, meus irmãos, existem alguns passos. Ninguém nega do dia para o outro. Ninguém se separa do dia para o outro. Nenhum filho deixa a casa do pai de um dia para o outro. É um processo que vai acontecendo, mas ele é sutil e às vezes ele é encoberto dos nossos olhos, porque nós não estamos conseguindo enxergar o que o diabo está fazendo, porque estamos no salto, porque estamos achando que somos alguma coisa, porque estamos achando que somos melhor que o outro, porque não escutamos o conselho do pastor, porque não escutamos os conselhos dos líderes, porque não temos a humildade de considerar os outros superiores a nós mesmos. O diabo pode entrar, destruir a nossa casa, e aí destruir as famílias da igreja, e aí vai destruindo a própria igreja, porque a igreja é feita de família, e família unida é igreja unida, e igreja unida é igreja forte, e igreja forte transforma essa sociedade. Se queremos transformar essa sociedade, começa comigo, começa na minha casa, e começa com a minha liderança. De olhar nos olhos e dizer: me perdoe em nome de Jesus. Eu quero reconstruir com você as pontes que eu queimei. Amém? Pode passar mais um. Depois da altivez, finalmente vem a negação. Pedro negou outra vez com juramento, negou a terceira vez praguejando e jurando: não conheço esse homem. Pedro caiu, fraquejou, negou seu nome, sua fé, seu apostolado, suas convicções, suas promessas a Jesus. Pedro negou Jesus. Pedro negou o Jesus que o amou. Pedro negou o Jesus que fez tudo por ele. Pedro negou Jesus que teve paciência com ele. Pedro negou Jesus que caminhou junto com ele. Pedro negou. Como é que você acha que foi isso para ele? Quem na sua vida, quem na sua história que você já negou? Qual é a pessoa que você já deixou? Não me importam os motivos. Qual foi a pessoa que você abandonou? Pessoa que você tinha bom relacionamento com ela, que você amava ela, admirava ela, respeitava ela, mas um dia você disse assim: não quero mais, não aguento mais, e você negou. Feche seus olhos por um minuto, por uns 10 segundos. Espírito Santo, em nome de Jesus, traga a luz, Pai, nos corações dos teus filhos que estão aqui. Quais são as pessoas que eles precisam pedir perdão nessa noite? Senhor, traga a luz aqui em nome de Jesus. Que esses teus filhos que estão aqui já reconheceram diante do Senhor que são filhos de Deus, já reconheceram que têm uma identidade em Deus, já sabem todos eles que são canais da vida de Cristo, estão ligados à videira verdadeira. Os teus filhos que estão aqui nesta noite já sabem que eles são a luz do mundo, o sal da terra. Todos eles sabem que são templo do Senhor, habitação do Espírito Santo. Cada um dos teus filhos que está aqui nesta noite é a geração eleita, é o sacerdócio santo, é a nação adquirida, é propriedade exclusiva de Jesus. Cada um dos teus filhos que está aqui nesta noite já está coberto com o sangue do Cordeiro. Cada um dos teus filhos agora está tendo a sua consciência purificada com o sangue de Jesus. E cada um deles, a partir de agora, tem total condição de se posicionar e se reconciliar com os seus líderes, com os seus familiares, com os seus amigos e com aqueles que eles deixaram pelo caminho. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor faça uma obra nessas vidas.
Eu peço que o Senhor comece isso agora. E que o Senhor já vá movendo os corações a partir de já. Para que no tempo oportuno, os teus filhos se levantem dessas cadeiras e tomem a atitude de batalha espiritual. Uma atitude diante de Satanás, declarando que ele está derrotado, declarando que ele perdeu, declarando que ele vai sair, mas que o teu amor, a tua graça e o teu perdão vão entrar de novo no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Amém. Pode passar mais um? Jesus, volta conosco onde matamos o nosso sonho. Onde você matou o seu sonho? Onde você perdeu o seu sonho? Onde você desistiu do plano de Deus? Jesus volta com você naquele lugar. Pode passar? Jesus olha com amor, mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje, 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Meus irmãos, precisamos entender o olhar de Jesus. Quando Jesus olha para Pedro, e Jesus já havia dito para Pedro que Pedro o negaria, Jesus não olha para Pedro falando assim com o olhar: viu? Falei para você, você ia me trair, está vendo? Não, não foi com esse olhar. Jesus não olhou para Pedro com aquele olhar de raiva, de decepção. Pedro, você me decepcionou. Aquele olhar assim: olha, que desastre você, Pedro. Quando Jesus fixou os olhos em Pedro, a vontade de Jesus era poder deixar aquele lugar que ele estava e ir até Pedro e abraçar Pedro e consolar Pedro. A vontade de Jesus era de restaurar Pedro ali naquela hora. Mas Jesus não podia fazer isso naquela hora, porque Jesus estava cumprindo a vontade do Pai. Quando nós, meus irmãos, negamos, traímos, ou somos traídos, a dor é muito grande. A dor é muito profunda. A dor arrasa a gente. A dor pode matar alguma coisa dentro da gente. Mas nessa noite, Jesus Cristo está fixando os olhares em você. Ele está olhando para você nessa noite. Ele está olhando para aquele momento, para aquele ponto, para aquele lugar da sua história, aonde você sofreu uma perda, onde você sofreu uma derrota, onde um sonho morreu. Porque Jesus quer te restaurar. Porque Jesus quer te usar de novo, para a glória dEle, para a honra dEle, para o engrandecimento do nome dEle. Pode passar? As lágrimas, a dor, muitos sonhos são sepultados aqui. Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera e, caindo em si, desatou a chorar. E saindo dali, chorou amargamente. Ao contrário de Judas, que ficou perambulando até se enforcar, Pedro não. Pedro ficou amargurado, Pedro chorou profundamente: eu traí ele. E nesse momento Pedro desiste, sai com a consciência em brasa, arrebentado, quebrado, sem parar de soluçar, passou a noite sem dormir, alagou o seu leito, virou de um lado para o outro, não conseguiu conciliar o sono. Pedro estava arrasado. Ali, meus irmãos, os sonhos de Pedro foram sepultados, e não eram só sonhos de Pedro, eram os sonhos de Deus para a vida de Pedro, estavam sendo enterrados ali agora. É nessa hora que na vida de Pedro os sonhos de Deus são enterrados. É nessa hora na vida de Pedro que os sonhos de Deus são sepultados, que acabou. E qual é o seu sonho? E qual foi o momento na sua vida? E qual foi o fato na sua vida? O que aconteceu na sua história que chegou aquele momento que você falou assim: não. Que você sabe que tem um chamado, que Deus te chamou, que Deus te separou, que Deus te consagrou. Mas veio o diabo e arrasou com você e você falou assim: não. Eu não vou continuar. Isso não é para mim. Eu quero te dizer que isso é mentira do diabo. Se Deus te separou, é para você. Se Deus te consagrou, é para você. Se Deus te chamou, é para você.
O diabo está enterrando muito líder por aí, meus irmãos, mas hoje Jesus Cristo vai ressuscitar muito líder aqui. Não podemos aceitar isso. O diabo não vai enterrar seus sonhos. Satanás não vai ter vitória sobre sua vida. Tem muitos pais que estão sendo enterrados, muitas mães que estão sendo enterradas, muitos filhos que estão sendo enterrados nos seus sonhos, porque veio alguma adversidade, porque aconteceu alguma coisa, e aquele fato acabou com tudo. Mas graças a Deus, porque a história não acaba assim. Com Jesus a história não acaba assim. Porque Jesus é a ressurreição, é a vida. Jesus é o bom pastor. Jesus é maravilhoso. Ele é o conselheiro. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o ancião de dias. Ele é o El Shaddai. Ele é o Jeová Jirei. Ele é aquele que pode todas as coisas. Tudo que foi feito por meio dele. Os sonhos que Deus tem para você foram feitos por meio de Jesus. E esse Jesus está aqui. E Ele vai ressuscitar os teus sonhos. Ele vai te erguer de novo. Ele vai te animar de novo. Ele vai te encorajar de novo. Você vai voltar a ter aquela paixão, aquele fogo. Você vai se animar porque o Senhor é contigo. Toma posse, meu irmão. Porque isso é verdade. Você acha que Jesus só faz isso para Pedro? Você acha que Jesus só ressuscita o sonho de Pedro? Eu vou dizer agora para você que o Jesus Cristo que está aqui, Ele se interessa pela sua vida, Ele conhece o detalhe da sua história, Ele sabe onde o teu sonho foi enterrado, e Ele já está com a pá na mão para desenterrar. Por isso aqui não é só uma retórica, não, isso aqui é a palavra de Deus. E ela vai se cumprir sim, porque ela não volta vazia. Em nome de Jesus, você vai sair daqui essa noite com um sonho ressuscitado. Você vai chegar em casa falando, eu estou cheio de sonhos. E eu quero te pedir perdão também. E eu quero fazer as pazes com você. Porque o Espírito de Deus está aqui. Pode passar o outro. Ressignificado. O anjo disse, ide dizeis aos meus discípulos e a Pedro. Jesus dá um destaque para Pedro, porque sabe como é que Pedro está. Para chamando Pedro. E Pedro fala assim, eu vou pescar. Eu desisto dos sonhos de Deus. Deus se enganou comigo. Deus errou comigo. Deus acertou com os outros, mas não acertou comigo. Deus pode usar os outros, mas não pode me usar. Deus pode fazer o que quiser com os outros, mas comigo não dá mais. Pedro estava desistindo de tudo e foi voltar a fazer o que fazia antes. Então Jesus vai encontrá-lo. Simão, filho de Jona, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer segunda vez, Simão, filho de Jona, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ele ter lhe dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. O que é que Jesus está fazendo? Pedro negou Jesus 3 vezes. Essa palavra ressignificado é uma palavra da psicologia, da psiquiatria, mas é uma boa palavra. É uma palavra que significa que nós devemos voltar de novo no ponto. Naquele ponto aonde nós fomos derrotados. Nós precisamos voltar lá. Entendam uma coisa. Não adianta você fugir daquele ponto. Não adianta você deixar aquele ponto para lá. Não adianta você fazer de conta que aquele negócio não existiu. Ele existiu sim. E ele mudou a sua vida sim, e mudou para um lugar pior. Não finja que ele não existe. Quando Jesus encontra Pedro, a primeira coisa que Jesus faz é, Pedro, vamos voltar lá. Vamos voltar lá naquele ponto aonde você desistiu, Pedro. Vamos voltar lá naquele ponto aonde você jogou a toalha. Vamos voltar lá naquele ponto aonde você achou que não tem retorno. Eu quero voltar nesse ponto sem retorno com você. E quando Jesus vai perguntando para ele, amas-me?
ele está levando Pedro de volta àquele lugar da negação. E Jesus vai curando Pedro. No momento que o Pedro vai falando, Pedro vai dando voz à sua dor. Pedro vai arrancando as mordaças emocionais. Jesus está arrancando as mordaças espirituais da boca de Pedro e fazendo Pedro falar, dando voz à dor, arrancando de dentro dele aquilo que estava matando ele. Tem muita coisa dentro de nós que precisa sair. Tem muita coisa dentro de nós que nós precisamos dar voz. Por isso a palavra de Deus diz em 1 João 1,9: se confessardes os vossos pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar de todo pecado e te purificar de toda injustiça. A palavra de Deus também diz em Tiago 5,16: confessais vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. Nós precisamos dar voz à dor, porque quando damos voz à dor diante de Deus, somos curados, somos purificados e somos sarados. O perdão, meus irmãos, entendam, o perdão é ato, o perdão é na hora, a cura é um processo. Você precisa falar, você precisa dar voz à dor. O que Pedro e Jesus estavam passando, o que Jesus está fazendo com Pedro é fazendo ele dar voz àquela dor. É retomar aquela situação, mas retomar em Deus. É retomar aquela situação, mas é para resolvê-la em Deus. É para pegar aquela situação e levá-la até a cruz de Cristo. E quando Pedro faz isso, então Jesus o torna útil de novo, porque Pedro se tornou inútil, ele se tornou inútil, ele se fez inútil. E o perdão de Jesus não é só um perdão, você está perdoado, não. O perdão de Jesus é tornar o outro útil. Pedro era inútil e Jesus o faz útil, dizendo, então vai e apacenta as minhas ovelhas, você é útil para mim. Você é útil para Deus. Deus te restaura para te usar. Deus te restaura para glorificar o nome dEle. Deus te restaura para você pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Deus te restaura para você dizer ao diabo, cale a sua boca, saia. Deus te restaura para você colocar a mão na sua mente e dizer, ela pertence ao Senhor Jesus, eu tenho a mente de Cristo. Deus te restaura para te dar autoridade. Deus te restaura porque Ele te ama. Porque Ele quer te dar vida abundante. Porque quando Ele olha para você e para a sua família, Ele pensa assim, eu tenho sonhos e planos para esses meus filhos. E eles vão se cumprir. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar você a tomar algumas atitudes que não são fáceis, mas que são de batalha e que você vai conseguir porque você sabe quem você é. Mas antes de tomar essa atitude, pode passar para mim até perto do final, para mim, faz favor? Pode passar. Você pode repetir isso? Eu sou sal da terra. Eu sou luz do mundo. Eu sou filho de Deus. Eu sou o canal da vida de Cristo. Eu sou amigo de Cristo. Eu sou um servo da justiça. Eu sou um servo de Deus. Eu sou coerdeiro com Cristo. Eu sou mais do que vencedor. Amém? Palavra de Deus. Antes de eu continuar, deixa eu te falar uma coisa para te animar. Chegou uma mulher na nossa igreja que teve os sonhos dela abortados há mais de 1 ano e 8 meses. Ela se converteu há 1 ano e 8 meses, ia numa igreja, todos os cultos ela ficava endemoniada. Meus irmãos, todos os cultos ela ficava endemoniada, essa irmã. E ela chegou na Alameda e ficou endemoniada num culto, ficou endemoniada 2 cultos. E no terceiro culto, que eu voltei e eu estava pregando, e eu vi ela, o pastor Sebastião falou, cuida dela. 1 ano e 8 meses, todos os cultos endemoniada. Fomos fazer o processo com ela de mapeamento espiritual, a fim de que ela fosse livre. Nesse mapeamento espiritual, ela aprendeu essa verdade. Quando Satanás a pegava, eu dizia,
o nome dela, o nome da pessoa que eu não quero expor, eu dizia o nome dela e dizia assim: fala agora quem você é. E mesmo com os dentes cerrados que Satanás tentava não deixar ela falar, ela dizia assim: eu sou a luz. E à medida que ela ia falando, ela ia voltando a ter consciência e posicionamento. Ela foi tomando posse da sua identidade. E em 3 dias, depois de 7 horas de atendimento, em 3 dias, chegou o culto de sexta-feira, e ela participou pela primeira vez em 1 ano e 8 meses de um culto sem ficar endemoniada. Mas por quê, meus irmãos? Por quê? Porque ela sabe quem ela é, ela sabe a autoridade que ela tem, e quando uma pessoa sabe quem é e sabe a autoridade que tem, Satanás vai ter que sair. Por isso, não esqueça quem você é, nunca, jamais. Você é o que a Bíblia diz que você é, você é o que Jesus Cristo diz que você é. Pode passar? E ainda tem isso: eu estou salvo e separado, estou liberto do domínio de Satanás, estou remido e perdoado de todos os meus pecados, estou firmemente enraizado em Cristo e escondido com Cristo em Deus. Eu estou cheio do Espírito Santo, de coragem, de ousadia, de poder para vencer em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora chegou a hora de você tomar atitude. E a sua atitude agora é dizer para Deus onde é que o seu sonho morreu, para que ele ressuscite. Quem você precisa pedir perdão? Peça perdão, porque você é luz, e aonde a luz está, as trevas precisam recuar. Você é luz. Você precisa nessa noite voltar ao lugar onde o seu sonho morreu, ao lugar onde Satanás destruiu os sonhos de Deus na sua vida. Você precisa voltar lá hoje. Você precisa pedir perdão. Precisamos, meus irmãos, pedir perdão uns aos outros, sobretudo à família, aos líderes na igreja, todos. Você que está enfermo e entende que essa enfermidade não tem diagnóstico, não explica, ela pode ser de causa espiritual. Está na hora de você se posicionar e dizer: enfermidade, você vai sair em nome de Jesus. Está na hora de você começar a exercer a identidade e autoridade que Jesus Cristo te deu sobre sua vida, sobre qualquer coisa que o Espírito Santo está falando aí no seu coração, independente daquilo que eu disse. Porque quem fala mais aqui é o Espírito Santo. Eu falo algumas coisas, mas Deus, o Espírito Santo está falando com você no seu coração. Ouça Ele, obedeça a Ele, porque o Espírito Santo te guia em toda a verdade, o Espírito Santo te ilumina, o Espírito Santo te capacita, o Espírito Santo te inspira, o Espírito Santo te guia na verdade, o Espírito Santo distribui dons a você, a fim de que você glorifique o nome de Jesus. O Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo é uma pessoa e Ele está em você. Ouça-o, obedeça-o, e você vai viver os sonhos de Deus, e você vai viver o melhor de Deus, e você vai derrotar o diabo na sua vida, na sua casa, na sua família, e vai abençoar a sua linhagem. Amém? Então eu vou ser específico, pelo menos no começo. Pessoas que precisam pedir perdão umas às outras, sobretudo dentro da família da igreja, talvez gente que está aqui. É hora de fazermos isso, de nos aproximarmos, pegarmos a mão dessa pessoa e falar com ela assim: vamos ali no altar, vamos ali orar, vamos ali ficar juntos. Fácil, meus irmãos? Necessário. Já começou. Eu quero que você também comece a fazer o que você precisa fazer. Vá buscar o seu irmão, vá pedir perdão para o seu líder. Pegue na mão da pessoa que precisa reconciliar com você.
traga ela para o altar. Quando você faz isso, você está pisando na cabeça do diabo. Quando você faz isso, você está prosperando diante de Deus numa batalha espiritual, porque você está rompendo com aquele lugar onde você estava escravo, escrava. Eu peço que os que vão se achegando, se acheguem bem no altar, bem perto do altar, porque eu sei que Deus ainda, o Espírito Santo ainda vai trazer mais filhos e filhas dele deste lugar. Aqui não há condenação para você, meus irmãos. Você já foi perdoado pelo sangue de Jesus. Ninguém aqui está olhando para você e dizendo assim: nossa, esse irmão, se o Satanás está falando isso na sua mente, mande ele se calar e faça o que você deve fazer, em nome de Jesus. Espírito Santo, traga, Senhor, teus filhos, faça-os romper, Pai, em nome de Jesus. Faça-os buscar a pessoa com quem eles estão magoados e resolver, em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor é o líder dessa igreja. Espírito Santo, em nome de Jesus, só o Senhor convence. Só o Senhor convence. Por isso nós pedimos que o Senhor jogue luz nesse lugar. Jogue luz, Espírito Santo. Porque essa igreja, que já tem uma liderança forte, vai ter uma liderança ainda mais forte em nome de Jesus. Essa igreja que já é uma bênção de Deus, será ainda mais. Porque o Senhor está neste lugar para restaurar a liderança aqui das células, a liderança da igreja, todos nós, a mim também, todos nós. Não considere o outro superior a você. Considere o outro superior a você, não se considere melhor do que ninguém. Esses que estão aqui são melhores do que nós. Por isso o Espírito Santo vai fazendo um movimento, Senhor. O movimento santo. E vai trazendo. Agora eu quero chamar você. O Espírito Santo ainda está trazendo mais algumas pessoas que estão reconciliando, que estão aqui na igreja. Mas eu quero orar por você. Você que o seu sonho foi enterrado pelo diabo. Você que o seu sonho foi destruído. Agora sim, deixa o seu lugar. Jesus Cristo vai restaurar os teus sonhos. Jesus Cristo vai restaurar a tua casa. Jesus Cristo vai restaurar a tua família. Através dos seus lábios sairão palavras de vida. Você está aqui confessando, você está consagrando os seus lábios. Dos seus lábios sairão palavras de vida, palavras de fé, palavras de esperança, palavras que consolam, palavras que aperfeiçoam, palavras que edificam, palavras que são capazes de quebrar o jugo do inferno, palavras que são capazes de trazer o céu para dentro da nossa casa. Senhor Jesus, vai movendo, Senhor, os corações. Cheguem bem para perto, venham para perto do altar. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, ressuscita sonhos aqui nesse lugar essa noite, Senhor. Restaura corações que estavam, Senhor, desiludidos, machucados, amargurados. Senhor, em nome de Jesus, como o Senhor restaurou Pedro, restaura cada um de nós. O nosso desejo é só te servir, Senhor. Nós não queremos ser ninguém. Nós não queremos aparecer. Nós queremos que o Senhor apareça. Nós queremos que o Senhor cresça. Nós queremos que o Senhor inunde esse lugar com a sua glória. E nós pedimos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, vem sobre nós. Você que está enfermo, deixe o seu lugar em nome de Jesus. Se ajoelhe onde você puder. Porque todo espírito de enfermidade vai recuar nessa noite em nome de Jesus. Eu vou pedir que os ministradores ministrem cura, perdão, libertação, restauração da identidade em nome de Jesus. Senhor, nós cremos, Pai amado, que nós somos, Pai, aquilo que o Senhor diz que nós somos. Que nós somos os teus filhos, filhos amados, Pai. Obrigado, Senhor.
Obrigado pelo teu imenso amor por nós. Vem sobre nós, vem sobre esse lugar. Em nome de Jesus.